Como você está? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, vou continuar nesta terça-feira, nesse dia maravilhoso, que nós estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, pela vida, por tudo de bom que Ele nos tem concedido e vai continuar concedendo, porque Deus é bom. Vou continuar falando sobre aquela semana tão importante na cristandade, a chamada Semana Santa, como ficou conhecida, mas a partir dos evangelhos, nós estamos seguindo aqui uma sequência da sexta-feira, do sábado, do domingo, da segunda e hoje, da chegada de Jesus a Jerusalém, para aquele que seria o ápice da sua missão, da sua vinda a este mundo, do seu ministério, daquilo que ele tinha iniciado na sua revelação, e agora ele vai concluir, ele agora vai consumar, como será dito na sexta-feira, no momento de imensa dor e sofrimento, quando ele disse que está tudo consumado. Vamos falar desta terça-feira. Ontem falávamos que Jesus, na segunda, vai ao templo e ali logo na chegada ele faz ali todo um distúrbio naquele sistema que estava sendo, que acontecia à vista à plena vista de todos e ninguém fazia nada. Ele toma uma atitude e ele se posiciona que aquilo não estava correto. Ele permanece algum tempo ali no templo, como sempre, ensinando as pessoas à volta dele, aprendendo, maravilhadas com a sua doutrina. E hoje, numa terça-feira, nós damos continuidade a esse momento. Então, nós vamos destacar aqui, segundo o Evangelho de Marcos, seguindo a sequência do Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 12 do Evangelho de Marcos, nós vemos que Jesus chega ao templo, sobe outra vez a Jerusalém, onde ele está hospedado com seus discípulos, com os 12, na aldeia de Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, e há toda uma expectativa dos seus discípulos. Esses acontecimentos, embora eles ainda não tivessem compreendido, eles ainda não tivessem entendido a plenitude do plano de Deus em Jesus, mesmo ouvindo os seus atos e ouvindo as suas palavras, os seus ensinamentos, suas atitudes, principalmente nesse momento chave de suas idas e vindas a Jerusalém, desde o sábado, eles ainda não compreendiam a finalidade da sua missão. Possivelmente esperavam que essa revelação de Jesus se desse de uma forma gloriosa, segundo o imaginário da época de então, em relação à vinda do Messias, o que ele faria, tudo, todo esse ambiente, toda essa situação, Jesus em Jerusalém, Jesus por volta da Páscoa, milhares de pessoas, peregrinos, a tensão que estava se criando, a presença do Império Romano, a tensão em relação a esse poder, que algo aconteceria. A esperança messiânica já traz por si mesma essa Messias. Já havia toda uma tradição, e agora, para eles, por exemplo, estão tentando aqui olhar do ponto de vista dos discípulos, esse é um momento chave, tá tudo conjugado aqui, o lugar, as testemunhas, o povo de Deus esperando que algo aconteça durante todos esses séculos, essa promessa de Deus, de salvação, de gloriosa salvação para o seu povo. Na mente deles, eles nem incluíam outros povos, seria uma salvação apenas para
o povo hebreu, o povo da antiga aliança, eles não estavam pensando nessa plenitude ainda, porque as coisas não tinham acontecido. Então é um momento muito importante, muito chave. E nessa terça-feira, então, eu quero destacar isso, sua volta, né? Sai de Betânia, vai outra vez a Jerusalém, volta ao templo. E ali Jesus, então, ele vai ser, como eu disse, aqueles partidos religiosos dominantes que se dividiam entre si, dividiam entre seitas, agora estavam até unidos num propósito de eliminar Jesus, hoje se usa uma linguagem, né, cancelar Jesus, mas eles já tinham passado disso, de cancelar Jesus. Eles não queriam apenas cancelar Jesus, que ele voltasse lá de onde ele veio, dos confins da Galiléia, ficasse para lá, na sua pequena vila de Nazaré, esquecido para sempre, mas agora já estava mesmo esse ódio deles, estava a um ponto de quererem a sua eliminação física mesmo, a sua eliminação real, né? Total. Então eles ainda não podem, não conseguiram nesses dias de, entre aspas, tumulto de Jesus, da vinda dele, Jesus, quebrando tudo aquilo que eles, né, tinham, o controle da vida religiosa do povo, das atenções nessa época, então, na época de grande expectativa do povo para Jerusalém, os olhos estavam voltados para Jerusalém, para o templo, porque era a época da Páscoa, o momento mais sagrado, assim, no centro da fé daquele povo, né, tudo que estava envolvido sobre a Páscoa, que eu não vou repetir aqui agora, mas eles estavam com ódio de morte mesmo. Então esse ódio os unira, eles estavam unidos no ódio. Bom, tipo assim, vamos deixar nossas diferenças, farisaicos, saduceus, os escribas, os sacerdotes, os herodianos, essas principais seitas que eram dominantes ali, vamos deixar isso, tem um inimigo maior, é esse tal de Jesus, é esse cara que, olha o que ele fez na segunda-feira, olha o que ele fez aqui diante de tanta gente, ele expôs, ele estava expondo eles o tempo todo, não que Jesus fosse atrás disso, fosse ao templo para ficar gerando debate, desmoralizar essas pessoas, ele não precisava disso, ele estava concentrado sempre focado, estava focado na sua missão, e atender as pessoas, fazer o bem, em qualquer pessoa que se aproximasse dele e pedisse ou falasse com ele, estava acessível para tratar, e a todas aquelas multidões ali também, o tempo todo ensinando qualquer coisa, as aulas de Jesus não seguiam um currículo, como era a nossa educação moderna. Podia falar de uma figueira que não deu fruto, ele podia, aquela ocasião ali, tirava já um ensino, falava muito em parábolas, que era uma forma de ensino muito usada por Jesus. Então ele é interpelado, né? Os fariseus, primeiro chegam os fariseus, interessante isso aqui, ó. Os fariseus chegam para Jesus, né? Tudo ali na falsidade, então eles criaram uma artimanha, vamos pegá-lo aqui numa armadilha, vamos tentar criar uma causa, vamos tentar colocar ele num BO, num processo aqui, né? Vamos jogar ele contra o inimigo mais cruel. Olha só que contradição, esses fariseus que odiavam os chamados pagãos, os romanos odiavam, um fariseu, um bom fariseu, era muito zeloso, era tão zeloso da lei, das regras religiosas, que ele não pisava no mesmo terreno que um pagão, porque ele diria que estaria contaminando a santidade de Deus na vida dele, se ele pisasse no mesmo local que um romano, por exemplo, ou outro, né, que não fosse da sua religião. Mas veja, o ódio a Jesus, a vontade de eliminar Jesus era tão forte
olha só a armadilha que os caras chegaram para Jesus. Falaram assim: bom mestre, tal, né? Com mel, no jeito de falar, veludo, mas veneno por baixo da língua. Bom mestre, é lícito pagar impostos a Roma, a César? É lícito? Olha só que armadilha. Ali, no templo, diante dessas testemunhas todas, o mestre estava ensinando, o império dominante, cruel, que isso daí era o ponto mais importante para a dominação romana, era a obediência, que significava pagar os impostos, obedecer a esse domínio romano dessa forma e etc. Então, se Jesus falasse, é lícito pagar imposto, eles estariam jogando Jesus contra o povo, dizendo: está vendo? Ele é a favor dos romanos, ele é a favor dos pagãos. Se Jesus dissesse não, eles iriam entregar ele aos romanos para dizer: está vendo? Ele é um rebelde, ele está pregando, ensinando rebelião. Essa era a armadilha. Então não é aquela passagem conhecidíssima, né, maravilhosa, que Jesus disse: pega uma moeda, aí trouxeram um denário, aqui a moeda, uma moeda romana, um denário. De quem aí a cara ou coroa, né? De quem é a efígie aí? É de César, então. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Travou. Aí vem os saduceus, a outra seita. Bom mestre, sabemos que o Senhor é tal, mas nos diga. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Então para eles, aí ficavam preocupados em ensinando o tempo todo a alma, o que acontece depois da morte, uma série de coisas assim. Então, uma pessoa que depois de morre e a mulher e o marido se casam, não sei o quê, e com quem realmente é o casamento? Aí Jesus, né, expõe, né, depois da morte, na eternidade, não existirá esse tipo de coisa, né? Então, passa. Aí vem os escribas, aí lá vem os escribas também, e Jesus os censura. Cuidado com eles, cuidado com esses escribas, porque eles gostam dos bons lugares, eles gostam de ser vistos como pessoas do bem, como pessoas, serem reconhecidas. Vai lá o fulano, olha como é que ele se veste, querem os melhores lugares para serem apreciados, fazem longas orações, não sei o quê, mas cuidado com o ensino deles. Então, nisso, Jesus já está também, aliás, também outra passagem aqui, né, de Marcos capítulo 12, também um dos escribas chega e pergunta, outra pergunta capciosa, para jogar numa armadilha: qual é o maior dos mandamentos? Qual é o maior dos mandamentos? E a resposta de Jesus é magistral, é maravilhosa. Pergunta para ele, e ele diz, né, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aí o escriba disse: então, bom mestre, bem mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, que é amar a Deus de todo o teu coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. E isso é importante que está sendo dito aqui, porque nós estamos falando do templo, onde acontecia o quê? Holocaustos e sacrifícios. Era o ápice da razão de se ir àquele templo, as práticas. O historiador Paul Johnson cita um visitante antigo para dar a ideia de como eram esses sacrifícios e holocaustos, principalmente nesses momentos de Páscoa.
que esse visitante antigo que passou por lá, ele registrou que ele viu assim, no momento, 700 sacerdotes fazendo sacrifícios de uma vez só, de uma maneira tão profissional, digamos assim, como se fosse uma indústria, né? Uma coisa em série. Imagina 700 novilhos ou ovelhas e todos os tipos de animais de uma vez, assim, num único momento, né? Que foi assim, um dia houve o sacrifício de 700. É aquele momento, aquele flash. Cara, 700 sacerdotes, muito sangue, muita água. Havia toda uma engenharia nesse altar para que esse sangue escoasse e houvesse aquela purificação, e o próximo e tal, né? Então esse era um lugar de sacrifícios e holocaustos. O cenário, né? Música, trombetas, trompas, chofar tocando e animais gritando, sendo sacrificados, fogo de holocausto. Quer dizer, o holocausto é quando o animal era totalmente, depois de cortado, todo era queimado no altar. Então muita fumaça, muito fogo o dia inteiro. E aí, quando esse escriba pergunta para Jesus, nesse cenário, Jesus disse que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Então eu estou colocando para a gente ter uma dimensão disso, né, da pessoa de Jesus dentro desse contexto, falando o que ele está falando, que amar a Deus e amar o próximo é maior do que tudo isso, toda essa exuberância, todo esse negócio que está acontecendo aqui, que sustenta a sua fé, a nossa fé, do povo em geral aqui naquele tempo, é muito maior. É só seguir isso. E aí, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E aí vem essa expressão de Marcos, no Evangelho de Marcos: e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então eles tentaram. Esses interrogatórios, os evangelistas estão falando, mostrando que era para pegar Jesus no ódio, ter uma causa, ter uma acusação, formalizar. Ele prega a rebelião contra o império, ele fala contra nossos costumes, porque ele está dizendo que não há ressurreição, que o nosso casamento, espiritualmente falando, não é válido, criando uma armadilha teológica, ou colocando palavras dentro desse contexto. O que é maior do que tudo aqui, né? Isso aqui vale a pena para jogar ele contra o povo, porque aliás, ele depois será falsamente acusado de ter pregado contra o templo, certo? De ter pregado contra tudo isso. Quer dizer, se ele estava pregando contra tudo isso, pela lei poderia ser morto como por blasfêmia. Nesse período também, no capítulo 13 de Marcos, que ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso sim, depois falsas testemunhas dirá no julgamento que haverá ali na manhã de sexta-feira, na madrugada de quinta-feira, diante do sinédrio desse templo, o sinédrio, o tribunal deste templo, onde ele vai ser levado depois, vai dizer: ele dizia isso, que esse templo vai cair, isso aqui. Mas ele não estava falando, pregando nada contra o templo. Pelo contrário, ele já tinha dito: a casa de meu pai, a casa de oração. Ele estava defendendo, se fosse ver, né? Mas que se praticasse, que se vivesse uma espiritualidade de outra forma e não daquela deturpada, contaminada por isso aí. Nesse tempo também ele vai falar sobre Mateus, por exemplo, Mateus 24, os seus discípulos, depois que ele sai do templo, vai ao monte, fica no Monte das Oliveiras, parece que dá uma visão assim, né, do local do templo, ou do templo antigo lá, onde eles estariam vendo, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então é o seu chamado sermão escatológico,
que ele vai falar do princípio das dores, das coisas que aconteceriam no futuro, futuro esse que é o que nós estamos vivendo, né? Daqui para frente, sempre, né? Os princípios das dores, guerras, houverão guerras e rumores de guerras, nação contra nação, falsos profetas, falsos cristos se levantarão, né? Haverá ele cita uma série de eventos que haveriam antes desse glorioso momento escatológico, ou seja, da revelação do reino de Deus, que era isso que eles estavam falando. Lembra que eu falei que estava no imaginário, expectativa? Quando que o reino de Deus vai se manifestar? Quando que vai acabar essa opressão, essa injustiça? Quando que esse mundo com suas maldades e finalmente Deus vai cumprir, né, uma justiça nesse mundo, trazendo paz, como prometeu o profeta Isaías, trazendo amor, enfim. Então ele vai dizer, olha, vai haver uma série de acontecimentos antes, e aí então verá o fim, mas esse fim não é o fim, né? Haverá o início através da consumação do reino de Deus, que será sim trazido pelo próprio Jesus Cristo, mas não dessa forma humana, né? Mas sim da sua forma gloriosa, vindo como está escrito, então verás o Filho do Homem vindo em nuvens com todo o seu poder e sua glória, glória que tinha antes da fundação do mundo, ou seja, antes da encarnação do Verbo, antes da sua encarnação. Também é nesse momento que ele vai falar. Ele vai incluir a grande tribulação, que é um assunto que é muito estudado, muito, né, colocado pelos cristãos e tal, até falar sobre a vinda do Filho do Homem. Então veja que esta terça-feira, esse momento antes da quinta, esse período de domingo, segunda, terça, foi um momento também muito rico, e ali foi realmente cada vez mais posicionado Jesus diante das pessoas, diante de todo aquele cenário, diante de tudo, que ele não era igual, que ele não realmente não havia injustiça nele, não havia impureza nele, não havia pecaminosidade nele, diante dos confrontos, diante dos interrogatórios maliciosos, diante das circunstâncias, diante da colocação dele naquilo tudo que ele podia manipular, por exemplo, né? A sua popularidade e querer tomar o poder e falar, não, eu sou o Messias e tal, olha que eu faço milagre, está aqui, quem foi curado por mim, né? Quem não via agora vê, quem não ouve agora ouve, quem não andava e agora anda, quem teve morto e reviveu, Lázaro, 4 dias, todo mundo sabe disso. Aqui na aldeia do lado, aqui, ó, né? Hoje seria um bairro, né? No bairro do lado aqui, de uma cidade, aconteceu isso, todo mundo sabe, etc. E desmoralizar aquele sistema e tomar o poder, mas não era desse jeito. A missão de Jesus, a investidura de seu poder, de sua autoridade, e o povo começou a reconhecer isso, mesmo sem ter palavras, sem ter essas noções, que até é difícil, até hoje em dia com a gente, né, que as coisas assim aconteceram, e a gente pode ter uma perspectiva para entender melhor. É difícil, né, a autoridade de Jesus, né, que a gente quer colocar essa autoridade diante de outras coisas, de outras circunstâncias que a gente, na nosso imaginário também, que a gente também está sujeito ao imaginário do nosso tempo, as coisas, aos conceitos ou preconceitos, sei lá, de nosso tempo, a gente quer colocar e colocar Jesus lá, né? Mais ou menos como os seus discípulos mais próximos, Tiago, André, João e Pedro. E aí, vai ser agora? Conta só pra gente aqui, vai ser agora que o teu reino vai vir? Então, nossa, deve ter sido meio frustrante para eles no momento. Nossa, não é agora, não, o que a gente está fazendo aqui? Né? O que vai acontecer? Espera mais 2 dias que vocês vão ver o que vai acontecer. Espera Pedro, espera Tiago, espera João, espera André, que vocês vão ver a vida de vocês tomar uma dimensão totalmente, absolutamente diferente de tudo aquilo que se pode conhecer e imaginar daqui a pouco tempo. Daqui uns 50 dias vocês me falam. É assim, né? A vida com Jesus é de uma maneira extraordinariamente surpreendente, e não há
enfim, esse conhecimento, essa revelação de Jesus, porque Ele é realmente o verbo da vida, né? A palavra encarnada, né? Enfim, é isso. Então, nessa manhã, eu fico feliz de poder estar aqui mais uma vez. Amanhã nós falaremos, obviamente, da quarta-feira, né, os principais acontecimentos naquele momento, antes do dia da Páscoa, realmente, e quinta, sexta, sábado, domingo estaremos aqui de volta. Agradeço a Deus pelo dia, agradeço a Deus pela vida de vocês. Deus possa continuar abençoando a cada um onde vocês estiverem. Aliás, dou uma saudação aqui a vários amigos e amigas que entraram nessa live. Um abraço a todos vocês, que Deus os abençoe. Gente de perto, amigos de longe, isso é maravilhoso. E Deus é bom. E esse é um tempo maravilhoso, de uma esperança, de renovar nossa esperança, renovar nossa fé, sabendo que tudo que Deus fez é perfeito. Deus fez tudo perfeito e trouxe essa perfeição para disponibilizar a todos pela fé, e se recebe pela graça de Deus, para melhorar nossa vida, melhorar nossa condição, para nos preparar para a vinda realmente desse reino de Deus, que é gozo, paz e alegria no Espírito dele. Deus abençoe, um abraço, tchau, tchau.